Olha só que interessante a palavra do apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 12 em diante. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Então, não é perseverar, aliás, não é suportar apenas por um momento, é perseverar. Perseverar é permanecer. A aprovação, quer dizer, eu tenho que permanecer forte e firme contra a aprovação. Permanecer. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Tem um prêmio, né? O qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então Deus prometeu essa coroa, e Ele está falando aqui que essa coroa foi prometida àqueles que amam a Deus. No entanto, tem algo aqui que Ele está colocando, que é a questão da perseverança contra a aprovação. E Ele diz que aqueles que amam a Deus receberão a coroa da vida, porque essa foi prometida. No entanto, ele diz aqui que para isso eu preciso perseverar. Eu não estou comprando a coroa da vida, eu estou mostrando que eu já recebi a coroa da vida desde a eternidade, porque Deus vive em eternidade, porque eu persevero. Então essa perseverança que há, digamos assim, dentro de nós, essa força, na realidade já é fruto dessa bondade de Deus, que diz que tem uma coroa da vida, que nos prometeu para nós que o amamos. E o amor, ele é demonstrado não através de palavras ou através da religiosidade ou coisa do tipo. O amor, ele é provado, e todos os apóstolos falam sobre isso. Esse amor é provado exatamente com essa perseverança contra aquilo que é mal, contra aquilo que é contra a vontade de Deus. Tem que haver essa perseverança, aliás, não tem que haver essa perseverança. Há essa perseverança no coração de todos aqueles que amam a Deus. Aí ele diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Quer dizer, ele coloca aqui até a questão do mal. Ele disse que essa tentação que a gente deve suportar e coisa do tipo, ele chama de mal. E ele diz que ele não, o Deus, né, ele diz que não pode ser tentado por esse mal, da mesma maneira que ele mesmo não tenta ninguém, porque essa tentação ela vem do mal. Então não tem como relativizar, romantizar, de querer deixar mais bonito a coisa, que não é assim não. Ele está dizendo que é do mal. Por mais que você romantize, por mais que você dê um jeitinho da história parecer bonita, o apóstolo aqui está dizendo que é mal, e que esse mal ele não pode alcançar Deus e não pode alcançar aqueles que amam a Deus, aqueles que andam na perseverança. Aí ele diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então o pecado está dentro de cada um de nós, e cabe a cada um de nós suportar com perseverança essa provação, para não colocar em prática aquilo que é mal, que está dentro de cada um de nós. Lá em Gênesis, quando Deus chegou para Caim, antes que Caim matasse Abel, o que foi que ele disse para Caim? Caim, o pecado jaz à porta, e cumpre a ti dominá-lo. Então não era Deus que ia dominar, não era outra pessoa que ia dominar, não era Abel que ia agradar ele ia deixar de fazer o mal, ia justificar, porque Abel assim, essa... Não existe isso diante de Deus. O mal habita aqui, e eu tenho a responsabilidade de pegar esse mal, não reprimir, mas, digamos assim, lutar contra ele diariamente, no sentido de que eu não vou supervalorizar, porque o que está acontecendo hoje em dia na sociedade em que a gente vive é uma supervalorização do pecado e relativização daquilo que é correto. As pessoas estão romantizando o pecado, romantizando a prostituição, romantizando aquilo que é contra o próximo, romantizando e ainda por cima justificando suas atitudes em relação ao próximo, usando como justificativa aquilo que o próximo faz ou aquilo que o próximo é bem. Eu não posso guiar a minha vida, guiar as minhas escolhas, principalmente escolha espiritual, por causa dos outros, nas atitudes dos outros. Pelo contrário,
todo mal e bem que eu possa fazer, o que possa acontecer comigo, ele provém muito mais de mim do que do meu próximo. Então não tem desculpa para dizer eu faço isso por causa do outro, eu faço aquilo por causa do outro, eu faço isso por causa de Deus, ou faço isso porque tem um demônio, um espírito me usando, ou coisa do tipo. Não, o apóstolo Tiago deixa bem claro aqui que essa cobiça existe dentro do coração humano, não provém de Satanás, não provém de Deus, não provém de fora, não provém do próximo, provém de você, provém de dentro de mim, provém de dentro de você. Então cada um de nós é responsável por aquilo que faz. Deus não tem nada a ver, o diabo não tem nada a ver, ninguém tem nada a ver. Cada um é responsável pelo que faz. Porém, toda atitude ela traz um resultado. E esse resultado o apóstolo Tiago vai dizer aqui no final. Ele diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, quando esta o atrai e o seduz. Como é que a cobiça faz isso? A cobiça ela nasce de dentro, não é de fora. Eu vejo pessoas jogando a culpa para fora, dizendo que eu vi e desejei, tá certo. Isso de fato existe. No entanto, essa volúpia, essa inclinação ao pecado, ela parte de você, parte de dentro. Fora é apenas o objeto do seu desejo. No entanto, com ou sem o objeto de desejo, o mal já está dentro de cada um de nós, esperando o momento oportuno para ser manifesto. Aí ele diz assim, quando esta o atrai e seduz. Então, quer dizer, o que me atrai e seduz não é o que vem de fora, não é o que eu estou vendo. O que me atrai e seduz é resultado daquilo que tem dentro de mim. Então, a cobiça, depois de haver concebido, quer dizer, conceber, nascer, e tal, dá luz ao pecado. Então, a cobiça vem, toma de conta da minha mente, do meu interior, do meu coração, toma de conta de todo o meu ser, me controla e diz aqui que dá luz ao pecado. E se dá luz ao pecado é exatamente, eu deixei à vontade aquilo que eu estava sentindo, e essa vontade ela se manifestou de uma maneira tão forte que ela deu a luz ao pecado, que no caso é o ato em si, que chama que o pecado em si é o ato. E o pecado, uma vez consumado, o ato, uma vez consumado, gera morte. Esse é o resultado do pecado. Não importa se você romantiza o pecado, não importa se você acha ele mais bonito, não importa se alguém disse que não tem nada a ver, não importa se alguém relativizou, não importa se você encontra milhões de justificativas e argumentos para o pecado, ele vai continuar sendo pecado. Mas tem um porém, ele habita dentro de ti, ele habita dentro de mim. Cumpre, como Deus disse para Caim, a cada um de nós dominá-lo.